E aí, Bruno Migliozzi, quem joga domingo no gol do Palmeiras? O Everton está machucado, Migliozzi. Justo agora, eu lembro que a gente falava, imagina o Everton toma o cartão amarelo. Tava pendurado, né? O destino... Olha só, tiraram o Everton desse jogo, Bruno Migliozzi. Não só desse jogo, viu, PDV? Acho que a gente tá pensando muito no Flamengo, mas a lesão do Everton pode levar até umas 4 semanas para que ele se recupere totalmente. Uma fissura na mão, então uma questão óssea. E aí o tempo de recuperação é o tempo de calcificação, o que pode demorar bastante. Então o Everton deve perder os jogos da Copa Libertadores contra a LDU, jogo contra o Cruzeiro, duelo contra o Santos, muitos jogos importantes pela frente em que o Everton não deve conseguir participar. E aí, PDV, a sua pergunta é muito pertinente, se joga Lomba ou se joga Carlos Miguel. Hoje, eu apostaria as minhas fichas no Carlos Miguel. Acho que boa. Eu como técnico, né? Eu como técnico colocaria o Carlos Miguel para jogar. Tá. Mas, internamente, pela postura do Abel, não duvido que ele coloque o Marcelo Lomba, apesar de a gente ter numa comparação, o Carlos Miguel hoje à frente do Lomba ali, em alguns jogos importantes esteve no banco e o Lomba não, algo que já foi recíproco também, né, já aconteceu o contrário, vai depender bastante do Rogério Godoy, que é o brasileiro, que é o preparador de goleiros da equipe do Palmeiras, então hoje é uma indefinição, infelizmente ainda não tem essa resposta, PDV, quem joga, Carlos Miguel ou Lomba, mas numa escala de porcentagem ali do que eu espero, eu imagino, prevejo que o Abel vai fazer, 60-40 pro Lomba jogar e o Carlos Miguel não. Acho que é um sentimento de momento assim, mas ainda não tem nenhuma informação mais quente de qual vai ser a escolha do técnico português. Hoje o treinamento, de novo, a gente não teve notícia de quem treinou como titular, foi uma atividade apenas mais preparatória pro duelo de domingo. Palmeiras que vai acabar decidindo essa questão mais em cima da hora mesmo, mas pra mim, não tinha nem que ter dúvida, viu, PDV? Era pra ser o Carlos Miguel. Foi contratado por 5,5 milhões de euros, contratado pra ser justamente um cara de futuro do Palmeiras. O Lomba tem 38 anos, um cara que é experiente, foi importante aí, tem 26 jogos com a camisa do Palmeiras, mas é o momento pra você dar sequência. E aí você quer colocar um goleiro contra o Flamengo, que pode ser o Lomba, ou você quer colocar o goleiro contra o Flamengo para já ganhar corpo, ir para Libertadores, conseguir disputar jogos em alto nível na sequência do Brasileirão, porque o momento da temporada é muito delicado, é muito decisivo, são jogos que determinam o futuro do Palmeiras em 2025, então não dá para você colocar um, depois tirar, colocar o outro, não faria isso, tentaria dar sequência pro Carlos Miguel, acho que é a melhor aposta que o Abel Ferreira pode fazer nesse momento de dificuldade, por que não? Porque é um momento bem não oportuno para a lesão do Everton, que, repito, deve levar de 3 a 4 semanas para voltar a vestir a camisa do Verdão, PDV. Certo. Além disso, algo mais? O Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo, né, Bruno Migliozzi? A arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que muita gente não gosta, e palmeirenses e flamenguistas vão ter que aturar neste domingão às 4 da tarde, horário nobre do futebol brasileiro. Mas importante destacar, PDV, que o Everton não é a única preocupação, né? O único desfalque pode não ser o Everton, porque o Kelvin também ainda não se recuperou, né? Um problema no pé direito que parecia simples, mas o trauma não passa, não se recupera. E, bom, uma coisa que é questionável é porque ele se machuca no jogo de ida contra o River, tem um suspense ali, ele joga a volta, consegue jogar a partida inteira e depois ele opta por fazer o tratamento mais longo, né, mais cauteloso com esse pé direito e pode ser mais uma vez ausência na equipe do Palmeiras. De resto, todos à disposição, o Gustavo Gomes volta depois de ter participado da data FIFA com a seleção paraguaia e assume também a sua vaga no lugar do Mikael. Vamos ver como é que vai ser o esquema do Abel Ferreira, porque o Aníbal Moreno está de volta, o Fux foi muito bem nos últimos jogos, mas imagino que vá para o banco de reservas, então Palmeiras provável para o duelo de domingo, traçando ali, com ainda a dúvida no gol, entre Marcelo Lomba e Carlos Miguel, de na direita Giai, zaga de Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Aníbal Moreno, Andréas Pereira, e aí dá pra gente traçar Felipe Anderson, Maurício ou Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque, o Palmeiras pro domingo, PDV. Jogaço, o senhor estará no Maracanã. Amanhã cedinho estamos indo pro Rio de Janeiro, capital carioca, e ver o jogaço decisão no Maracanã. Top, hein? Vai ser legal, grande vai ser muito jogo, bacana. Grande cobertura da Rádio Bandeirantes. Domingão, 4 da tarde, Ulisses Costa narra e Bruno Migliozzi estará no Maracanã, Templo do Futebol, para essa final de pontos corridos, né? Por que não? O campeão, quem vencer será o campeão? Não. Mas é um jogo importante. Eu acho que se o Palmeiras vencer, a
coisa se encaminha muito. Quanto que abre? 6. 6. Se o Flamengo vencer, é igual. Já tem os números, já tem os jogos Tudo igual. Os né? dois com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, né? O Flamengo eu não lembro qual é o jogo. O Palmeiras pega o Santos. Esporte. O Flamengo pega o Sport. Os dois devem ganhar, né? Os jogos atrasados, se der a lógica, né? Então, apesar de que o Santos, pô, fez um jogaço contra o Corinthians. É mais difícil que o Sport, certamente. Aliás, o Vojvoda Mr. Clássico até agora. É, pois é. Pode Verdade. fechar a trinca. Imagina. E ainda o Palmeiras ganha 2. Imagina o Santos vai lá e ganha 2 vezes do Palmeiras. No Mas- mesmo mês, né? Mas tudo bem que mudou com o Vojvoda, mas a única derrota do Santos em clássicos na Vila esse ano pro Palmeiras. No Não, Campeonato mas é que o Paulista de Santos nos virada. últimos tempos virou um freguesão do... Sim, do Palmeiras, com todo respeito. O Palmeiras virou o pai do Santos. Que isso, cara? Como é que Que você afirma isso? um negócio desse? Nos últimos anos, infelizmente, sim. Bom, se é o Everton que tá dizendo... Quem sabe de Santos é ele. Ai, Luiz Fabiano.